Estudante estuda Inéditas 2021. A administração deve adotar conduta preventiva diante da possibilidade de danos ao ambiente ou ao próprio interesse público. Item correto, princípio da precaução. A administração deve adotar conduta preventiva diante da possibilidade de danos ao ambiente ou ao próprio interesse público. Decorre desse princípio a inversão do ônus da prova diante de projetos que possam causar riscos à sociedade. Assim, é função do interessado provar que o seu projeto é seguro para a coletividade, devendo a administração avaliar a existência ou não de reais condições de segurança. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade, em uma de suas facetas, traz a exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de validade dos atos administrativos. Item errado. A exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Atos administrativos gerais, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público, devem ser publicados em órgãos oficiais. Por exemplo, publicação no Diário Oficial da União para ter eficácia. No caso, eficácia é igual produção de efeitos jurídicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da impessoalidade, em sentido amplo, todo ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Item correto. Uma das facetas do princípio da impessoalidade é o princípio implícito da finalidade. Princípio da finalidade. Em sentido amplo, todo o ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Em sentido estrito, todo o ato da administração deve ser praticado visando a finalidade para ele especificamente prevista em lei. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da motivação determina que os agentes públicos, ao decidirem sobre qualquer decisão no âmbito da administração pública, apresentem os fundamentos que os levaram a tal decisão. Item correto. Princípio da motivação é decorrência do Estado Democrático de Direito. O administrador deve indicar os fundamentos de fato e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da administração pública, demonstrar a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. A motivação é fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. Formam o famoso mnemônico, LIMP, e são os princípios expressos na Constituição Federal de 1988. A legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade e eficiência. Item errado. Motivação não é um princípio expresso na Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, somente a própria administração que editou o ato administrativo poderá revogá-lo, não sendo permitido que poder judiciário anule um ato válido, porém inconveniente de outro poder. Item correto.
Somente a própria administração que editou o ato poderá revogá-lo, não sendo permitido que o Poder Judiciário anule um ato válido, porém inconveniente de outro poder. Assim, após o juízo de conveniência e oportunidade, a administração poderá revogar o seu próprio ato. O Poder Judiciário poderá anular um ato ilegal de outro poder. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme legislação vigente, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Item correto, Lei 9.784, de 99, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Essa regra traz aspecto do tempo e da boa-fé. Estudante estuda Inéditas 2021. A administração pública possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, a coletividade. Item errado. A administração pública atua em nome de terceiros, a coletividade. Não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, conforme José dos Santos Carvalho Filho. A administração pública cabe apenas gerir os bens públicos, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Esta sim é a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da especialidade é base para a edição das súmulas vinculantes. Item correto. O princípio da especialidade é base para a edição das súmulas vinculantes. CF 88, artigo 103-A, parágrafo 1º. A súmula vinculante terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Estudante estuda Inéditas 2021. A segurança jurídica pode ser analisada, segundo a doutrina, sobre dois aspectos. De um lado, o aspecto objetivo, que visa a estabilidade das relações jurídicas, de outro, o aspecto subjetivo, que se relaciona com a proteção à confiança, relacionando-se à boa-fé do administrado perante a administração. Item correto: segurança jurídica. Aspecto objetivo: estabilidade das relações jurídicas. Aspecto subjetivo: proteção à confiança, relacionado à boa-fé do administrado perante a administração. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. Item errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública. Busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos contratos administrativos, a administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto.
Contratos administrativos. A aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato, pode realizar mudanças no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, há aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa deve obedecer apenas à lei, ignorando outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas, pois a lei está em patamar hierárquico superior por ser ato normativo primário. Item errado. Atuação administrativa. Obedece às leis. Obedecem aos atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. Observação: atos normativos secundários não podem instituir direito novo, não podem criar direitos e obrigações. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, independente se essas alterações contratuais modificarem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Item errado. Nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, ou seja, pode alterar os contratos mesmo sem concordância prévia da outra parte. Porém, essas alterações contratuais não podem modificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Item correto. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. A lei é a manifestação legítima do povo. O povo é o titular da coisa pública.